Agora é oficial, Kamala Harris vai concorrer à presidência americana com Donald Trump. A democrata aceitou a nomeação durante a convenção do partido. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aceitou na quinta-feira em Chicago a nomeação presidencial democrata. Harris, de 59 anos, prometeu guiar o país para um novo caminho e agradeceu ao presidente Joe Biden por apoiar a sua candidatura depois de abandonar a corrida à reeleição. A nova indicada como candidata presidencial do Partido Democrata prestou homenagem aos seus pais e às suas origens como filha de imigrantes de classe média. Também abordou questões como a política internacional e afirmou estar trabalhando 24 horas por dia com Biden para conseguir um cessar-fogo em Gaza entre Israel e Hamas. A magnitude do sofrimento é desoladora. O presidente Biden e eu estamos trabalhando para acabar com esta guerra, para que Israel esteja seguro, os reféns sejam libertados, o sofrimento em Gaza acabe e o povo palestino possa realizar o seu direito à dignidade. Harris também prometeu permanecer firmemente ao lado da Ucrânia e dos países membros da OTAN. Durante o discurso, Kamala atacou o rival, o magnata republicano Donald Trump, a quem acusou de querer atrasar o país. O candidato respondeu ao discurso da democrata na sua plataforma Truth Social e disse que a rival não faz nada além de falar. A noite de celebração que encerrou a Convenção Nacional Democrata após 4 dias foi marcada pelo apoio a Harris de líderes políticos e celebridades. O magnata Donald Trump, adversário dela, lançou hoje uma plataforma de criptomoedas e prometeu sacudir o mercado. Donald Trump anunciou nesta sexta-feira o lançamento de uma plataforma de criptomoedas que se apresenta como uma alternativa às ofertas de grandes bancos e instituições financeiras. Os americanos são pressionados pelos grandes bancos e pelas elites financeiras há muito tempo, escreveu o candidato à Casa Branca pelo Partido Republicano nas suas redes sociais. Trump não deu detalhes sobre o projeto. Desfavorável às criptomoedas durante seu mandato, chamando-as de golpe, Trump mudou radicalmente de posição a ponto de defendê-las. Durante uma conferência importante do setor, no final de julho, no Tennessee, o magnata do setor imobiliário prometeu que, caso fosse eleito, seria o presidente pró-inovação e pró-Bitcoin que os Estados Unidos precisam. O governo de Joe Biden é visto como um defensor da regulamentação do setor. A plataforma prometida por Trump se baseará em finanças descentralizadas, que permite que intermediários, como um banco, sejam contornados para realizar transações com terceiros. Os palestinos precisam se deslocar desde o início da guerra, mas estão cansados de ir para um lugar para o outro. Só nas primeiras semanas de agosto, 11 ordens foram emitidas pelo Exército de Israel. Cansados de ir e vir de um lugar para o outro, palestinos sofrem com ordens de evacuação quase diária do Exército de Israel, que geram caos e angústia na faixa de Gaza. Durante as 3 primeiras semanas de agosto, o Exército israelense emitiu 11 ordens de evacuação, que são entregues em panfletos distribuídos por avião, SMS ou redes sociais. Ao todo, 250 mil habitantes de Gaza, 12% da população deste enclave devastado por mais de 10 meses de guerra, foi forçada a se deslocar devido a estas ordens. Sou o dono deste ônibus, tinha um jovem dirigindo. Enquanto ele transportava pessoas deslocadas que estavam fugindo dos bombardeios e da morte, um tanque atingiu o ônibus, atravessou o ônibus de trás para frente, machucando 2 jovens. Fugimos para as ruas sem saber para onde ir. Nossas mulheres e crianças estão nas ruas. Isso não é vida. Não há descanso ou comida. Em qualquer lugar que estamos, mandam a gente sair 2 dias depois de chegar. Não sobrou nada além do mar. Isso não é vida. Não temos dinheiro. Andamos de lugar em lugar e nossas crianças morreram, se foram.
Em várias ocasiões, estas ordens de evacuação foram contraditórias ou apresentaram como seguras áreas que, na verdade, eram perigosas. Este tipo de medida também complica a tarefa de trabalhadores humanitários que tentam distribuir ajuda que chega a conta-gotas em Gaza, que tem o acesso totalmente controlado por Israel. A presidente da Suprema Corte da Venezuela leu a sentença que validou de forma inquestionável a eleição de Nicolás Maduro. O máximo Tribunal de Justiça da Venezuela validou a reeleição de Nicolás Maduro após denúncias de fraude por parte da oposição. A corte é acusada de servir ao chavismo governante. Este tribunal certifica de forma inquestionável o material eleitoral periciado e valida os resultados da eleição presidencial de 28 de julho de 2024, emitido pelo Conselho Nacional Eleitoral, em que resultou eleito o cidadão Nicolás Maduro Moros como presidente da República Bolivariana da Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral não divulgou o escrutínio detalhado das atas e a oposição liderada por Maria Corina Machado garante que o candidato Edmundo González Urrutia saiu vitorioso com mais de 60% dos votos. No dia seguinte das eleições, depois de divulgados os resultados oficiais, foram realizados diversos protestos no país, que resultaram em 25 mortos, cerca de 200 feridos e mais de 2.500 detidos. Mergulhadores encontram o corpo da última pessoa desaparecida em naufrágio de um superiate de luxo na Itália. Bombeiros italianos encontraram nesta sexta-feira o corpo da filha do magnata britânico da tecnologia, Mike Lynch, a última desaparecida do naufrágio do iate de luxo próximo da ilha italiana da Sicília. Ao todo, 3 homens e 3 mulheres desapareceram quando Baedian afundou na manhã de segunda, em questão de minutos, a cerca de 700 metros do porto de Porticello, perto de Palermo, após o aparecimento de uma tromba d'água. O bilionário, célebre empresário e investidor tecnológico, celebrava a bordo do luxuoso barco, com amigos, colaboradores e advogados, a absolvição, em junho, em um julgamento por fraude nos Estados Unidos, que poderia ter rendido muitos anos de prisão. A filha de Lynch, Anna, de 18 anos, tinha acabado de ser aprovada em exames finais e tinha conseguido uma vaga para estudar literatura inglesa em Oxford, de acordo com a imprensa. Entre as vítimas também está Jonathan Bloomer, presidente da Morgan Stanley International, filial do Banco Americano, assim como a esposa dele, Judy Chris Morsillo, advogada que defendeu Lynch nos Estados Unidos, e a esposa Neda. 15 pessoas foram resgatadas, entre elas 6 passageiros. Uma outra vítima tinha sido encontrada na segunda-feira. Um aquário de Sydney, na Austrália, anunciou a morte de um dos seus mais ilustres moradores. Esfin e Magic formaram um adorável casal de pinguins machos por anos, encantando os visitantes de um aquário em Sydney, na Austrália. Mas, nesta quinta-feira, o aquário anunciou que Esfin, o mais velho, morreu pouco antes de completar 12 anos, considerado uma vida longa em cativeiro. Nos quase 6 anos de relacionamento, os dois chegaram a chocar ovos de outros casais de pinguins. Ambos foram se tornando ícones gays na Austrália e também no exterior, inspirando um carro alegórico em desfile de Sydney, uma espécie de carnaval local, e aparecendo até num seriado exibido pela Netflix. Ao contrário de muitas espécies de mamíferos, os pinguins machos e fêmeas assumem os mesmos papéis parentais e compartilham os deveres na criação dos filhotes. Casais do mesmo sexo não são inéditos, embora muitas vezes tenham vida curta na natureza. Outros casos envolvendo pinguins já foram registrados em zoológicos de Berlim, na Alemanha, e Nova York, nos Estados Unidos. Um enorme diamante de quase 2.500 quilates, o segundo maior do mundo, foi descoberto em Botsuana, na África.
Botsuana apresentou um diamante de quase 2.500 quilates. Segundo o governo do país africano e diversos especialistas, este seria o segundo maior diamante já encontrado no planeta. A pedra preciosa, ainda sem um valor estimado, foi retirada de uma mina no nordeste do país, usando uma tecnologia de detecção de raio-x. Botsuana é um dos maiores produtores mundiais de diamantes, que representam sua principal fonte de renda, com 30% do produto interno bruto e 80% das exportações. O maior diamante conhecido no mundo, de mais de 3.100 quilates e chamado de Cullinan, foi descoberto na África do Sul em 1905. Uau! E daqui a pouco, Mostra Brasil-China de Cinema terá exibição de filmes gratuitos para os cariocas. SETI Expo 2024 chega ao fim em São Paulo, reunindo as novidades tecnológicas para o setor audiovisual. A gente vai para o intervalo rapidinho, não saia daí.